A fibromialgia é uma doença crônica diagnosticada através de relatos que você faz para o seu reumatologista. Hoje quem participa do Fala Doutor é a médica reumatologista, a doutora Giovana Dutra, que está aqui no estúdio do Balanço Geral Manhã para tirar as dúvidas. Então você que sente fadiga, alterações do humor, sono, são alguns dos sintomas que acendem o sinal de alerta. Doutora, muito obrigada pela presença. Bom dia. Bom dia. Obrigada pelo convite. A gente que agradece a doutora Giovana Dutra, que faz parte do The Cause Day Hospital, esse grande parceiro do Balanço Geral Manhã. Vamos então à primeira pergunta, lembrando que você de casa pode enviar a sua mensagem em tempo real. Lembra de dizer seu nome, seu sobrenome e a cidade onde você mora. O Carlos Eduardo está ligadinho em Capela. Bom dia, população de Capela. Sinto meu sono completamente alterado. Não tenho horário regular para dormir. Às vezes troco o dia pela noite e sinto muita fadiga. Como saber se eu tenho fibromialgia, doutora? Bom, realmente o sono, ele é um dos pilares, assim, dos sintomas da fibromialgia, né? Sono não reparador, insônia, sensação de fadiga, como se não tivesse dormido bem, sempre com uma constância, né, desses sintomas e recorrência, é um dos pilares para a gente investigar realmente a fibromialgia. Isso geralmente está associado com dor crônica, que também é um dos pilares dos sintomas. Então, realmente merece investigação. Lógico que a gente sempre vê, né, outros diagnósticos diferenciais de alteração de sono, de fadiga, mas sim é uma suspeita de fibromialgia. Tem que procurar realmente um reumatologista para que seja investigado, então, essa situação. Juliana Cardoso está ligadinha com a gente em Estância. Alô, população estanciana, bom dia para todos vocês. Quais os pontos do corpo que a fibromialgia afeta, doutora? Bom, em relação à dor, ela é uma dor crônica e difusa, então ela pode doer em qualquer lugar do corpo, tá? Eu sei que às vezes a gente tem o conhecimento dos pontos que na verdade a gente faz mais para uma triagem, para uma avaliação, que são os 18 pontos que a gente tem. Então às vezes as pessoas pensam que precisa ter dor nesses lugares exclusivamente para ter a fibromialgia, mas não é necessário ter esses pontos para a gente diagnosticar. A dor realmente ela pode estar em qualquer lugar do corpo. A dor pode surgir em qualquer lugar, pode, né? Então, sentiu dor também, já fique aí de olho nesse sintoma. Luciana de Jesus, ligadinha com a gente em Rosário do Catete. Bom dia para todos aí ligadinhos em Rosário. O que provoca a fibromialgia? Há como prevenir? Bom, a fibromialgia, hoje em dia, ela evidencia que é uma doença multifatorial, né? O que significa isso? Tem fatores genéticos, ou seja, pessoas que têm histórico familiar de fibromialgia têm uma chance maior de ter a doença. Então, vem esse conteúdo familiar e genético, mas também os fatores ambientais. Estresse, tanto o estresse físico como o estresse emocional. Alguns gatilhos que a gente tem conhecimento, por exemplo, infecções virais, alguns outros tipos de infecção. Tudo isso são gatilhos que acabam somando e sendo causa da fibromialgia. Aí, em relação à prevenção, a gente tem as orientações assim. Exercício físico, que também é um dos pilares do tratamento. Então, para a pessoa que pode ter alguma predisposição, fazer um exercício físico chega a ser uma profilaxia, né, que a gente diz. Alimentação saudável. Para pessoas que já têm uma tendência a ter um estresse mais psicológico, que conseguem notar alguns distúrbios de humor, alguns conflitos nesse sentido mais psicológico, tem orientação de iniciar uma terapia, começar esse tratamento mais precoce para não desencadear esse quadro de dor crônica ou de fadiga ou de alteração de sono. Então, essas medidas de prevenção e saúde como um geral, mas principalmente nesses pontos que são os pontos chaves da síndrome. Olha, tem gente já ligada aqui, a Jaciara Barbosa, ela mora no assentamento Merém. Alô, população do assentamento Merém. Eu sempre lembro de citar aqui as comunidades dos povoados, dos loteamentos, dos assentamentos. Obrigado pela audiência de vocês. E aí ela fala assim: bom dia, Tamires, bom dia, doutora. Eu sinto tudo isso, como é que eu posso tratar? Então significa dizer que ela sente sono, sente fadiga, sente alterações de humor e sente dores no corpo. Como tratar isso? O tratamento, na verdade, ele tem vários pilares, né? Às vezes a gente encontra pessoas que tentam tratar só com medicação e realmente o tratamento
é multidisciplinar, né, que a gente diz. Precisa da combinação de todos esses fatores para a gente tratar e ter em busca da remissão, do controle da doença. Então, a gente tem tanto o tratamento farmacológico, que são medicações que a gente vai direcionando de acordo com o perfil de sono, perfil de fadiga, perfil de dor, comorbidade do paciente. Então, depende de cada doença para a gente poder escolher a droga, escolher o remédio. E em relação aos tratamentos não farmacológicos, que tem muita importância, que às vezes a gente tem um pouco mais de dificuldade de fazer no dia a dia, que seria exercício físico, ajuste de dieta, terapia, como eu já citei. Temos algumas outras modalidades, por exemplo, o Pilates, a própria acupuntura. Hoje em dia tem muita novidade no sentido dessas técnicas de meditação, que é autoconhecimento, atenção plena. Isso a gente sabe que tem perfis que respondem muito bem, então a gente tem que ir direcionando principalmente os fatores não farmacológicos, não medicamentoso, associado a todos esses que eu citei, para a gente poder ter um controle da doença. Buscar realmente uma vida cada vez mais saudável, né, doutora? Vamos à próxima pergunta, então, aqui no telão. Olha só, Flávio Augusto ligadinho com a gente em Riachuelo. Bom dia aí para todos que acordam cedinho e sintonizam aqui na TV de Sergipanos, aí no município de Riachuelo. De que maneira a fibromialgia compromete a qualidade de vida da pessoa, doutora? Em relação à qualidade de vida, na verdade, é a nossa meta de tratamento, né? Porque ela atinge diretamente a qualidade de vida do paciente. Então, por exemplo, pessoas que têm problema com sono, pessoas que têm problema com humor, acabam atingindo diretamente qualidade de trabalho, vida pessoal, vida familiar. Então, a qualidade de vida realmente é bem atingida, depende muito do perfil do paciente, né? Mas para a gente pensar nos setores, todos esses da atividade diária, até mesmo atividade diária de casa, atividades diárias simples mesmo, dependendo da atividade de doença, do nível que tiver e do controle, isso pode afetar diretamente a qualidade de vida. Por isso que é importante, já tem telespectador, telespectadora participando em tempo real, ligadinhos, ligadinhas aqui no Fala Doutor. A Ângela está ligadinha com a gente no conjunto Eduardo Gomes, em São Cristóvão. Chega mais pra cá, doutora. A Ângela, ela fala assim: sinto muitas dores nos ombros, fadiga o tempo todo com sono, mesmo dormindo bem durante a noite, mesmo tendo uma boa noite de sono, ela sente essa fadiga durante o dia. E aí ela pergunta, pode ser essa doença? Como eu comentei, realmente o sono não reparador é comum, tá? Então a gente dorme, às vezes tem horas de sono, mas acorda como se não tivesse descansado. Isso é uma das características da fibromialgia. A gente precisa avaliar realmente, porque alguns pontos dolorosos localizados, ou por exemplo, dor no ombro, como ela citou nesse caso, mas a gente tem alguns gatilhos, né? Então, se ela tiver alguma outra coisa além das dores crônicas, da fadiga e do sono, a gente tem que tratar também, porque se a gente não tratar um foco secundário de dor, isso vai ser sempre um estímulo para ter a fadiga, o sono ou a dor generalizada. Então, além da gente tratar a fibromialgia em si, a gente tem que tratar as comorbidades ou as outras coisas associadas. Entendi. Fala, doutora, aqui na tela tem mais perguntas aqui chegando no telão aqui do Fala Doutor. Vamos lá soltar. Eduardo Batista, ligadinho com a gente em Porto da Folha. Bom dia. Por que a fibromialgia afeta mais pessoas com mais de 30 anos de idade, doutora? Realmente ela afeta mais mulher, né? Até é evidenciado que é mais mulher, de 25 a 45 anos, mas a média é essa de 30 anos. Geralmente por todos esses fatores que a gente acabou citando, tá? Exposição a estresse físico, emocional. Tem alguns fatores hormonais que a gente tem alguns estudos que mostram, então às vezes a mulher tem esse envolvimento e todos os outros que a gente acabou conversando acabam que a prevalência é mais comum nessa faixa etária mesmo e sempre no sexo feminino. Como não existem exames para diagnosticar a doença, o que vai ajudar o médico na identificação do diagnóstico é justamente essa conversa, esse histórico, ouvir os relatos de todos os sintomas, de todo o contexto também da mulher, principalmente, que é a mais atingida, né? Doutora, quero agradecer a sua participação, essa médica que faz parte aí do time do The Cause Day Hospital e está com a gente aqui no Fala Doutor. Obrigada. Obrigada a vocês. Bom dia.